Olá, pessoal do processo de formação continuada e multiplicadora do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social. Eu sou o professor Alexandre Costa, aqui da Universidade Estadual do Ceará, e hoje a gente vai falar da relação entre biomas e mudanças climáticas, né, e dessa crise conjunta entre biodiversidade e clima que tem se revelado como extremamente grave, né? Eu queria começar colocando em contexto justamente as causas, as raízes dessa grande crise ecológica que ameaça tanto a estabilidade do clima planetário como a vida do nosso planeta, a biodiversidade como a conhecemos. Eu queria justamente trazer em contexto a chamada grande aceleração, que foi a intensificação das atividades humanas, especialmente a partir de meados do século XX para cá. Durante esse período, a nossa população praticamente triplicou, saiu de 2,5 bilhões de pessoas para quase 7,5 bilhões. Mas mais do que isso, mais do que o aumento da quantidade de pessoas no planeta, é preciso que a gente aponte o modo de vida de parte significativa dessas pessoas como uma razão fundamental por trás da crise ecológica. Para se ter uma ideia, o PIB global cresceu justamente no período em que a população triplicou, o PIB global cresceu 12 vezes, né? De 9,25 trilhões em 1950 para cerca de 108 trilhões em meados da década presente. A gente sabe que existe hoje uma verdadeira roda insana, acelerada, de extração de matéria-prima, produção de bens de consumo e descarte desses mesmos bens, que movimenta a roda da economia, a roda do capitalismo e a busca incessante por lucro e crescimento econômico. Para a gente ter uma ideia, como resultado dessa expansão capitalista, hoje nós temos 797 veículos para 1.000 pessoas, para cada 1.000 pessoas só nos Estados Unidos. Nós temos globalmente 1,3 bilhões de veículos motorizados e não ficam atrás as tecnologias mais recentes. Por exemplo, os celulares, que são uma coisa bastante nova, nós já temos 4,68 bilhões de celulares mundo afora, sendo que provavelmente daqui para o próximo ano, daqui para 2020, se chega à marca de 5 bilhões de celulares. E por que eu estou mencionando esses dois verdadeiros símbolos, né, do consumo contemporâneo, o automóvel e o celular? Não é apenas porque eles são objetos de fetiche, objetos de desejo, né, objetos da propaganda e, ao mesmo tempo, cada vez mais também objetos de obsolescência programada, né? Eles cada vez mais se desgastam mais rapidamente para que as pessoas comprem de novo. É porque, de fato, existe um grande impacto associado a cada um deles e isso é muito simbólico. Por exemplo, cada automóvel tem, em média, e aí considerando que justamente no American Way of Life a lógica é ter carros cada vez maiores, a média é de 1 tonelada de aço por automóvel. E isso implica a mineração de várias toneladas de minério de ferro. A gente muitas vezes se surpreende, né? Os crimes ambientais aí cometidos pela Samarco e pela Vale, a intensificação dos riscos da mineração, tem tudo a ver com essa intensificação da extração de minério. No caso dos celulares é algo talvez até mais impressionante, porque um simples celular que não pesa mais do que 150, 200 gramas, tem nada menos do que 55 materiais metálicos dentro dele. E cada celular, para ser feito, exatamente porque, além de metais mais abundantes, como cobre e alumínio, eles contêm também metais mais raros, como ouro e paládio, cada celular demanda a mineração de 70 kg de rocha para ser produzido. Imagine então, quando a gente multiplica esses números impressionantes por 1 bilhão de automóveis, 5 bilhões de celulares, obviamente nesse caso os impactos são igualmente multiplicados e são de fato assustadores. Outro fator obviamente associado à questão da produção
desses bens materiais, desses bens de consumo, é a demanda energética em torno disso. Se você precisa produzir uma quantidade enorme de bens para suprir, para repô-los em função da obsolescência programada, na mesma proporção vai ser demandada energia. E como a gente sabe, a energia, no caso da produção de bens materiais no capitalismo, ela vem em sua ampla maioria a partir de fontes fósseis de energia, de carvão, de petróleo e de gás. Além da extração de matéria-prima, outra coisa que a gente precisa considerar quando se trata da produção desses bens materiais é a demanda de energia. Para fabricar cada roupa, cada sapato, cada automóvel, cada celular, cada computador, é preciso energia para suprir a indústria. E como a gente sabe, no capitalismo, a maior parte dessa demanda energética é suprida justamente pelo quê? Pelos combustíveis fósseis. Importante, não apenas a produção, mas o próprio transporte da matéria-prima, do local onde ele foi extraído até a indústria, e depois o transporte do objeto para onde ele vai ser consumido. E essa gigantesca roda de produção e transporte à base de combustíveis fósseis está justamente na raiz do aumento das emissões de dióxido de carbono, o principal gás de efeito estufa de origem antrópica e que afeta o clima, nos últimos anos. Para a gente ter uma ideia, de 2017 para 2018, a gente teve um aumento recorde. Foi um aumento da ordem de 2,7% nas emissões anuais, que chegaram a impressionantes 37,1 bilhões de toneladas de dióxido de carbono. Então a gente percebe que a grande aceleração está intimamente ligada ao aumento da concentração de gases de efeito estufa e, obviamente, também ao aquecimento global. Mas vamos tentar agora estabelecer uma conexão entre as duas questões, entre a questão climática e a questão da biodiversidade, já que ambas são justamente afetadas pela chamada grande aceleração. Outro aspecto que a gente precisa considerar é exatamente a expansão da chamada agricultura intensiva, da agricultura contemporânea, baseada no modelo de monocultura, no modelo do agronegócio para exportação. Essa agricultura intensiva ela é caracterizada, primeiro, por um uso bastante pesado de substâncias como agrotóxicos e fertilizantes. Para se ter uma ideia, por exemplo, a produção de fertilizantes aumentou em cerca de 50 anos de 12,9 milhões de toneladas para 103,3 toneladas. Então a gente está falando de um fator de multiplicação de quase 9 vezes. Isso para sustentar justamente uma agricultura baseada em monocultura. Monocultura, como a gente sabe, empobrece o solo. E aí fica toda essa demanda de fertilizantes e outros químicos para garantir que a produção se mantenha. E é importante que a gente diga, produção de quê? Né? Já que o agronegócio faz tanta propaganda que diz que alimenta o mundo. Não, isso não é verdade. Na realidade, o que é produto do agronegócio? Né? Por exemplo, soja. Né? A expansão da cultura da soja nos últimos anos, especialmente nos Estados Unidos, Brasil e Argentina, com grandes exportações para a China, ela não é majoritariamente uma cultura para produção de gêneros alimentícios para as pessoas. Na verdade, 2/3 da soja produzida, ela vira ração para animais confinados. Então a gente está falando aí da indústria da carne, que na verdade demanda uma enorme produção de grãos, com todos os impactos ambientais relacionados a isso, para alimentar justamente animais confinados nessa terrível indústria que é a indústria da carne. Outro produto agrícola com fortes impactos também é o chamado óleo de palma, né? Justamente associado à destruição de largas porções de floresta em locais como a Indonésia, habitat inclusive de um primo próximo nosso, o orangotango. Isso para não falar das enormes plantações de eucalipto, que alguns setores do agronegócio, inclusive, querem vender como reflorestamento, mas que, na verdade, é monocultura, com enorme demanda de água e fertilizantes químicos e agrotóxicos, e que, na verdade, é material que é produzido, por exemplo, para a indústria de papel. Tá? Então, a monocultura, que em larga medida não é para alimentação humana,
tem demandado cada vez mais terra, né, território para os plantios, cada vez mais tem levado à utilização de grandes quantidades de água para irrigação e tem contaminado fortemente o ambiente, o solo, os cursos d'água com componentes químicos como os agrotóxicos e os subprodutos de fertilizantes. Basta lembrar que os fertilizantes carregam grandes quantidades de nitrogênio e fósforo reativos para o meio ambiente e a presença desses nutrientes em excesso causa grandes desequilíbrios em corpos d'água, fenômeno que a gente chama de eutrofização, que acontece justamente quando há um crescimento desordenado de algas, produzindo muitas vezes mortandade de peixes e das próprias plantas desses corpos d'água. Então há vários relatos observados de desequilíbrios como esses em lagos, em zonas costeiras, etc. O fato é, nós temos hoje uma biosfera encurralada. Do total de área coberta, nós temos hoje cerca de 51 milhões de quilômetros quadrados no mundo dedicados à agricultura. Lembrando, boa parte disso é agronegócio e não é produção de alimentos. Contra 39 milhões de quilômetros quadrados de floresta. A consequência disso, obviamente, é que nós temos cada vez menos espaço para a natureza e cada vez mais espaço para a produção de bens ligados ao capitalismo, a partir de atividades como agronegócio e mineração. No caso do Brasil, isso inclusive é bastante sintomático, já que em apenas 50 anos nós assistimos a uma perda de 20% da área da Amazônia e 50% da área do Cerrado, justamente em função dessas atividades. Não é à toa que recentemente um relatório do IBPS, que é a Plataforma de Políticas Científicas para a Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, ligados ao PNUMA, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, aponta dados simplesmente alarmantes. Esse relatório avalia que de 8,1 milhões de espécies existentes no mundo, 1 milhão esteja hoje sob risco de extinção. Não é à toa que muitos cientistas têm comparado esse processo com as outras grandes extinções em massa da história geológica da Terra, né? Seria então a sexta extinção, algo comparável com a abertura das fendas siberianas há cerca de 300 milhões de anos, ou com o meteoro que colidiu com o nosso planeta e extinguiu boa parte dos dinossauros. Essa sexta extinção, no entanto, seria movida pelas atividades humanas e, em particular, com a expansão do sistema econômico capitalista nas últimas décadas. Quais seriam as principais causas, então, dessa extinção de espécies? A maior delas é justamente a destruição e degradação dos habitats. É justamente a perda dos habitats, né, ao qual essas espécies se adaptaram e que cada vez mais são destruídos, devastados por atividades exatamente como o agronegócio, a mineração, as madeireiras, etc. Outra causa importante é justamente a caça e pesca indiscriminadas, sem controle. Da caça esportiva à pesca industrial são todas atividades basicamente insustentáveis. As populações de animais, seja nos continentes, seja nos oceanos, não conseguem repor com esse ritmo tão acelerado, né, de mortandade dos seus indivíduos. Mas além desses dois principais aspectos, tem outros que têm se somado. Um deles já é a mudança climática. As alterações no clima, principalmente mudanças de temperatura e mudanças nos padrões de chuvas, já têm colocado sob sério risco a existência de espécies de animais como anfíbios, répteis e outros que têm o seu ciclo de vida e reprodução fortemente associado com as temperaturas do ambiente. Outro aspecto a ser levado em conta é a introdução de espécies invasoras, ou seja, espécies que não são daquele bioma, que não são daquele ecossistema e que são trazidas de fora. Um exemplo disso acontece, por exemplo, com a chamada água de lastro dos navios. Os navios, eles quando estão sem carga, eles muitas vezes terminam colocando água para compensar a falta de peso de carga
para eles não ficarem muito altos e não perderem estabilidade. O que acontece, no entanto, é que se um navio vai cheio de água de lastro até um porto onde ele vai receber a carga, ele tem que se livrar dessa água justamente para também não ficar muito pesado e afundar. Resultado, ele pegou água, por exemplo, que foi coletada na costa da Austrália e vai jogar essa água num porto no Caribe. E aí, dentro dessa água, você vai ter várias coisas. Você vai ter micro-organismos, você vai ter peixes, você vai ter uma série de animais e vegetais diferentes que não são daquele ecossistema. Obviamente, o risco de um desses indivíduos, de uma dessas espécies, ser trazida e não ter predador, não ter controle no novo ambiente, corre o risco de proliferação desordenada e desequilíbrio daquele ecossistema local. Então, as espécies invasoras são um problema muito sério também. Além disso, tem toda a questão da poluição e de doenças, né, que tem colocado espécies em risco. Então, é um total impressionante hoje de 1 milhão dos 8 milhões de espécies conhecidas, a gente tem 1 milhão de espécies sob ameaça. Então, juntando todos esses fatores, perda de habitats, caça e pesca indiscriminada, mudanças climáticas, espécies invasoras, doenças, poluição, nós temos hoje uma situação alarmante, que é uma taxa de extinção de espécies de centenas a milhares de vezes maior do que o que seria uma taxa de extinção de espécies natural. Nesse caso, portanto, nós estamos de fato colocando em sério risco uma grande parcela da biosfera terrestre. 1 milhão de cerca de 8,1 milhões de espécies que habitam o nosso planeta. Mas quando a gente vai para a escala dos indivíduos, a coisa é ainda pior, fica ainda mais séria. Porque, veja, a gente considera que uma espécie se extingue quando todos os indivíduos daquela espécie morrem, né? Mas imagina o que acontece se eu tenho uma espécie que tinha uma população de 100 mil indivíduos e essa espécie fica reduzida para 1.000, 2.000. Ela não foi extinta, né? Mas ela perdeu de 98% a 99% dos seus indivíduos. E isso tem acontecido em larga escala com a vida silvestre do nosso planeta. Um relatório publicado em 2018 pela ONG WWF mostra que em pouco mais de 4 décadas, 60% das populações de vertebrados terrestres simplesmente desapareceu. Ou seja, nós reduzimos a população de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes a 40% do que ela era em 1970. Então, é uma transformação extremamente acelerada. Uma característica, aliás, desse processo é que boa parte da biosfera terrestre foi não apenas dizimada, mas boa parte foi escravizada. Para a gente ter uma noção, 96% da biomassa, né, ou seja, do peso dos mamíferos da Terra, hoje é pertencente ou a humanos ou a animais domésticos e, principalmente, gado, né, gado bovino, suínos, etc. E apenas 4% dessa biomassa se refere a mamíferos silvestres. No caso das aves, a situação não é também muito melhor. Cerca de 70% da biomassa de aves está hoje em granjas e 30% da biomassa é distribuída entre todas as espécies de aves silvestres. Isso é de uma gravidade extrema, mais uma vez mostrando a total insustentabilidade da indústria da carne e da lógica de escravização animal para satisfação, né, dos desejos humanos. Não menos importante é algo que alguns cientistas têm chamado de holocausto dos insetos ou apocalipse dos insetos, que é exatamente a redução em grande escala das populações desses animais tão importantes para a vida na Terra, verificada em praticamente todo lugar do mundo. Tem relatos, né, de pessoas que dizem, olha, era muito comum viajar de carro nas estradas e eu encontrar muitos insetos batendo no para-brisa, batendo na frente do carro, ali no radiador e tudo mais. E hoje esses insetos desapareceram. De fato,
medidas preliminares que foram feitas em locais tão diferentes como a Alemanha e a Costa Rica atestam reduções da ordem de 70% a 80% da massa de insetos. E aí veja, por que eles têm tanta importância? São vários aspectos que aí estão em jogo. A gente sabe bem da importância, por exemplo, das abelhas, que são um exemplo clássico de polinizadores, né? Ou seja, fundamentais para garantir que as plantas produzam, mas além disso nós temos uma série de outros processos fundamentais envolvendo os insetos. Primeiro é o próprio controle biológico que algumas espécies exercem sobre outras. Além disso, outras espécies de insetos são fundamentais na decomposição de matéria orgânica e, portanto, na reposição de nutrientes no solo. Perceba que quando a gente fala de extinção de espécies e da redução dessas populações, a gente está falando da possibilidade de colapso de ecossistemas inteiros. Porque veja só, não apenas os insetos, mas vários outros animais, você pode pensar em morcegos, em aves, em mamíferos que dispersam sementes e tudo mais, são fundamentais para a reprodução das plantas, né? E as plantas, obviamente, são a base de diversos biomas. Tem uma pesquisa que mostra, inclusive, por exemplo, que as antas, né, o grande mamífero terrestre que nós temos aqui na América do Sul, as antas são muito importantes para a recuperação de florestas, né? A anta come, né, a sementinha, depois faz o seu cocô e aí você já tem a planta ali, inclusive, com adubo. De fato, então, quando a gente coloca toda essa enorme teia de vida totalmente interrelacionada em risco, quando a gente encurrala essa rica biosfera, essa rica teia de vida, a gente está falando justamente aí do risco de perder biomas fundamentais. E aí a gente entra na conexão dos biomas com o clima. As florestas principalmente, mas também outros biomas como o nosso cerrado e outras vegetações do tipo savana, os manguezais, etc., em primeiro lugar, são enormes estoques de carbono. Não apenas no que diz respeito ao carbono que está nas plantas, mas o carbono, inclusive, estocado no solo na forma de matéria orgânica. Todo esse carbono, se o bioma desaparece, a tendência é ele ir para a atmosfera na forma de CO2, de dióxido de carbono, ou de metano, que também é um gás poderosíssimo, muito potente, gás de efeito estufa, que é resultado da decomposição dessa matéria. Então, quando a gente fala de destruição de biomas, a gente está falando da eliminação desse fator muito importante de regulação climática, que são as florestas, que são os ecossistemas globais. Então, quando a gente está falando da preservação desses biomas, da sua integridade, a gente está falando também de um importante fator de regulagem climática. Não apenas pelo estoque de carbono, pelo carbono que é contido nas florestas, mas também como reguladores de umidade, que são esses ecossistemas, como reguladores do próprio solo, né, na medida em que evitam a erosão, evitam a degradação e a perda de solo, que é um importante componente também do sistema climático. Então, preservar esses biomas é também garantir que a gente tenha mais chances de evitar uma desestabilização do sistema climático em escala global.